vocês vão perceber que realmente faz todo sentido. Porque a insônia, ela, apesar de ser um mal de difícil tratamento, porque ela é muito individualizada, depende de cada pessoa, da história de cada pessoa. Porém, envolve tanto aspectos biológicos, genéticos, fisiológicos, como também psicológicos e emocionais. E aí só dá para entender e tratar a insônia cuidando dessas pessoas, desses indivíduos, de forma individual. O que acontece, gente, é que quando a insônia é transitória, as pessoas não procuram um médico. E se vocês não tratarem essa insônia que é transitória, ela pode virar uma insônia crônica. Inclusive, a prevalência da insônia, os dados estatísticos, eles são muito divergentes, mas a gente encontra, assim, em média, a população mundial de adultos, ao redor, aproximadamente 50% dessas pessoas sofrem com insônia transitória. Agora, quando a insônia não é tratada e vira crônica, essa insônia crônica, ela passa a atingir até 10% da população. Então, são dados estatísticos, apesar de terem alguma divergência entre um estudo e outro, mas a gente pode considerar esse percentual. Gente, 10% da população mundial adulta com insônia crônica é muita coisa. Porque insônia crônica é aquela que acompanha a pessoa para praticamente todo sempre, porque não foi tratada enquanto era uma insônia transitória, e que já é muito, 50% da população, bastante. E apesar de eu ter dito que a insônia ela tem origem biológica, fisiológica e também psicológica, emocional, comportamental, aqui a gente vai falar dos elementos psicológicos e comportamentais da insônia. Eu, inclusive, quero trazer aqui para uma entrevista com a gente, com vocês, uma neurologista ou um neurologista, eu vou marcar isso um pouco mais para frente, para falar sobre essa parte neurológica, fisiológica, biológica. E também eu quero trazer uma nutricionista, porque é muito bacana também o que a parte nutricional pode fazer para ajudar no tratamento da insônia. Além de toda a parte psicológica, emocional, comportamental, que é o que a gente vai estar enfocando aqui bastante, tá? Então, como eu disse para vocês, identificar as causas e o tratamento da insônia é complexo, tem que avaliar cada pessoa individualmente por conta da história dessa pessoa e o que está acontecendo com ela. E a definição da insônia, de uma forma geral pelos médicos, é que é um distúrbio psíquico-fisiológico e que é originado em algum desequilíbrio hormonal ou orgânico, associado a problemas de fundo emocional, como a ansiedade, como medos, fobias, separações, perdas na vida. Isso na maioria dos casos, tá? Mas não, a gente não pode generalizar, né, gente? Porque é o que eu disse para vocês, a gente tem que considerar cada caso é um caso. E mais uma vez eu reforço aqui para quem está chegando. A insônia transitória, que é aquela que começa quando você tem uma noite de sono não reparador, não consegue dormir, passa um tempo, depois você tem outro, ou você tem às vezes uma semana de insônia e depois some, é uma insônia transitória. Agora, se essa insônia transitória, ela fica mais repetida, você começa a perceber
que, nossa, no mês passado eu tive uma semana de insônia. Agora, nesse mês, eu já tive 15 dias de insônia. Eu nunca tinha tido isso antes. Bom, é uma insônia transitória. E não pode passar de 3 a 6 meses sem tratamento, porque vai cronificar. E aí, tratar uma insônia crônica é bem mais difícil. Então, já na insônia transitória, que surge num período no primeiro mês, volta no segundo mês, vai para um neurologista, tá bom? Vai procurar identificar o que está acontecendo, porque ou o neurologista, ou psiquiatra, ou psicólogo já pode te ajudar nesse começo dessa insônia para ela não cronificar. Olha só, tem um estudo da Revista Brasileira de Epidemiologia que diz exatamente que 50% aproximadamente da população adulta no mundo sofre com insônia transitória. Gente, 50%, metade da população mundial tem uma insônia transitória. E desses 50%, 10% se tornam pessoas com insônia crônica. É muito, gente, tá? 10% da população mundial adulta com insônia crônica é muita coisa. E essa insônia, ela interfere, e quem sofre com insônia sabe, muito nas atividades diurnas, causa sérios prejuízos nas atividades diurnas. E, como eu mencionei para vocês, pode ter uma origem biológica, genética, fisiológica, orgânica, em função de doenças. Ela pode ser uma insônia de ordem primária, mas ela também pode ser uma insônia de ordem secundária. E o que é isso? Vamos supor, alguém que tem um problema de dor crônica, tá? E passa a ter insônia. Então, a dor crônica é uma doença de ordem primária e a insônia passa a ser uma doença de ordem secundária, mas que não deixa de ser também importante de ser cuidada, de ser tratada. Também ela pode ser decorrente de efeitos colaterais de algumas medicações. Por isso que eu disse para vocês que para identificar a insônia e dar o tratamento adequado, vocês precisam ir no médico, precisam ir no neurologista, precisam ir a uma ginecologista se for mulher, se estiver na fase da menopausa, precisa ir a uma psicóloga, precisa avaliar o que é que está acontecendo na tua vida que essa insônia está acontecendo para fazer um tratamento de ordem bem certinha. E eu falei sobre a insônia na dor crônica, né, gente? Olha, pensa bem. Como que uma pessoa que tem dor no corpo ou em uma parte do corpo quase todos os dias no mês pode dormir, ter um sono reparador? Impossível, né, gente? Dormir com dor. Alguém já conseguiu? A gente não consegue dormir com dor. Exatamente, Luciane, que bom que você está gostando. Porque é um assunto grave, gente. A insônia, ela traz tantos prejuízos para a vida da pessoa que precisa ser olhada como uma doença que precisa ser tratada e que pode se tornar crônica para o resto da vida. E nem sempre o tratamento é possível para uma doença crônica. Então é muito sofrido. E mais uma vez, gente, 10% da população mundial adulta com insônia crônica é muita coisa, tá? A insônia, ela pode ser identificada como uma insônia causada por estresse, por dificuldades de pegar no sono, e aí precisa avaliar o que está acontecendo que essa pessoa não consegue pegar no sono. É por pensamentos, comportamentos inadequados que deixam essa pessoa hiperativa? É por muito estímulo no ambiente? A pessoa, às vezes, ela tem a insônia por despertares frequentes. Então, ela acorda tanto à noite que ela não dorme, ela não tem um sono contínuo, um sono reparador. Parte desse período da noite ela fica acordada.
Às vezes a pessoa tem dificuldade de relaxar na cama, então ela não consegue dormir porque o corpo está todo tenso. Então precisa avaliar o que está causando essa tensão no corpo da pessoa, que não faz com que ela relaxe e durma, porque, gente, a cama é um lugar muito gostoso para dormir, né? E quando a pessoa tem insônia, ela olha para a cama e já fica angustiada, porque ela sabe que vai ter uma noite horrível. E o contrário, o quarto, a cama, tem que ser um lugar de repouso, onde você vai se refazer dos desgastes do dia, reabastecer suas energias para acordar bem. Então, esse local precisa ser tratado, cuidado com muito carinho. Tem gente que vai para a cama com pensamentos intrusivos, com, sabe, um monte de pensamentos, aquele looping, a cabeça não para de pensar, com imagens de preocupação do que aconteceu no dia ou do que pode acontecer no dia seguinte. Talvez vocês já tenham vivido isso ou conhecem pessoas que viveram isso. Como é horrível você passar a noite girando na cama tomado refém de pensamentos que não param de girar de uma forma alucinada na sua cabeça, e com uma tensão no corpo, e com um monte de imagens passando que te preocupam, de preocupações. Isso é uma tortura, né? São horas e horas à noite, de madrugada, passando por momentos de verdadeira tortura na cama. Isso não pode definitivamente acontecer na vida de ninguém. Tem pessoas que têm muitos pesadelos. Então, normalmente essas pessoas que têm muito pesadelo à noite, elas estão sofrendo com alguma angústia. E essa angústia precisa ser identificada, porque também pesadelos não são normais, gente. O pesadelo não é isso de que pesadelo é normal. Não é normal. E o pesadelo, esse terror noturno, ele tem relação com alguma angústia, algum sofrimento que essa pessoa está passando. Dores no corpo, como eu falei para vocês. Quem tem dor no corpo, quem é que consegue dormir e relaxar com dor? Essas dores precisam ser tratadas para que a pessoa consiga dormir. Então, quando existe uma doença de ordem primária que está causando a insônia como ordem secundária, essa doença de ordem primária precisa ser tratada para que a pessoa possa ter noites de sono reparadoras. Quem tem insônia sabe que a privação do sono causa muitos prejuízos nas atividades diárias. Prejuízos, gente, na produção, na produtividade, no rendimento dessa pessoa durante o dia, um cansaço, uma irritabilidade que toma conta do corpo, da mente, é um cansaço físico e um cansaço mental que acaba gerando mau humor, dificuldade de concentração, ninguém consegue focar em nada, você não consegue fazer um trabalho, a comida queima, você se machuca na máquina, não consegue redigir nada porque não consegue focar. Falta de concentração, falta de atenção e dificuldades de memória. Aí você esquece tudo, você fala assim, nossa, eu não estou conseguindo lembrar de coisas que eu lembrava antes. Eu precisava fazer um trabalho aqui, é verdade, né, Beatriz? Eu precisava fazer um trabalho e não consigo fazer, porque minha cabeça está esgotada, eu não consigo pensar, eu não consigo produzir. E tem um estudo da Universidade do Norte do Texas, que foi feito em 2018, que diz que a insônia é uma causa de depressão. A depressão pode causar a insônia, mas o contrário também é verdadeiro. Segundo esse estudo da Universidade do Norte do Texas, a pessoa pode não ter depressão, pode ter insônia, e já uma insônia crônica. E por conta dessa insônia crônica, ela pode desenvolver uma depressão. Gente, olha que horrível, que terror, que grave que é isso.
E também tem um estudo do British Journal of General Practice que fala que na insônia é importante fazer um tratamento comportamental com mudança nos padrões comportamentais. E esse é um estudo novinho de 2019, desse ano, que diz que o tratamento da insônia não pode abrir mão da mudança de padrões comportamentais, porque independentemente das causas dessa insônia, existem comportamentos que precisam ser reorganizados. E eu concordo plenamente e vocês vão ver por quê, tá? No transcorrer aqui da nossa live. Inclusive nesse estudo do British Journal of General Practice, eles falam como é importante a terapia, a psicoterapia, as atividades relaxantes e estratégias para o enfrentamento do estresse. E eu concordo plenamente, gente, porque a insônia, ela mesmo que não tenha sido causada por estresse, quando ela está instalada, também não tem como levar essa pessoa a um alto nível de estresse. Porque quem não dorme, quem não relaxa, quem não consegue reabastecer as suas energias para o dia seguinte e começa a ter falta de concentração, falha de memória, falta de atenção, irritabilidade, mau humor, essa pessoa vai cair num estresse, num esgotamento enorme. Esse estudo desse British Journal of General Practice, que é novinho agora, de 2019, é muito bacana. E novamente, a insônia, ela inevitavelmente, além de causar estresse, ela vai causar ansiedade, como a depressão aqui, que é aquele estudo da Universidade do Norte do Texas, já mencionou que mesmo que a pessoa não tenha depressão, com insônia, com insônia crônica, ela pode correr o risco de desenvolver uma depressão e que é uma doença, um transtorno mental muito grave. Bom, vamos falar agora, quem é que tem mais insônia, homem ou mulher? Geralmente são as mulheres. E um dos fatores que acaba fazendo com que as mulheres tenham em grande número insônia é por conta das descompensações hormonais. E aí, gente, a mulher ela passa a ter muitos prejuízos em relação ao sono, porque principalmente quando ela chega na menopausa, ela tem uma perda grande de estrógeno, que é um hormônio importante na regulação de várias funções no organismo feminino, inclusive na regulação do sono na mulher, tá? Então, eu já vi algumas pessoas da área da saúde, que não é geral, tá, gente? É uma outra pessoa, que diz para a mulher na menopausa que não tem nada a ver, que o estrógeno não tem nada a ver com a falta de sono dela. Mas, olha só, gente, tem um neurologista grande estudioso, que é o Dr. José Renato Félix Bauab, do Departamento de Neurologia da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, que ele disse que, além de 30% a mais de mulheres terem insônia do que os homens, há um desequilíbrio hormonal na menopausa. E eu adoro quando eu encontro grandes estudiosos como o Dr. José Renato Félix, para deixar isso muito claro e orientar as mulheres na menopausa. E aí ele diz que esses estudos, inclusive estudos feitos na Finlândia, mostram que os estrógenos, ele tem uma ação muito importante no centro regulador do sono e que a insônia pode se tornar crônica. Que bom ter neurologistas mostrando como é importante a mulher que está na menopausa ter essa informação, esse conhecimento. E uma das formas de prevenir que a insônia cronifique
é a higiene do sono. E aí, gente, por quê? Porque, por exemplo, algumas mulheres podem fazer a reposição hormonal, que ajuda muito também a tratar a insônia, mas não todas. Mulheres que têm ou tiveram câncer e que o receptor foi o estrógeno, não podem fazer reposição hormonal, mas elas podem tratar da insônia fazendo a higiene do sono. E eu tenho um trabalho super bacana sobre a higiene do sono que eu faço. E eu não sei se vai dar tempo hoje de eu falar especificamente da higiene do sono, mas eu gostaria muito de apresentar para vocês uma palestra, uma aula só sobre higiene do sono, que ela acaba ocupando um tempo maior e é fantástica essa aula, tá? Eu gosto demais, eu faço essa higiene do sono com muitos pacientes, com muitas pacientes, o resultado é fantástico. Eu acho que não vai dar tempo hoje aqui, mas eu vou programar uma aula só sobre higiene do sono. Ainda mais que eu já estou dando todo esse fundamento, esse embasamento teórico, estatístico. Depois fica mais fácil dar uma aula só sobre higiene do sono. Bom, então eu estava falando da reposição hormonal, que nem sempre é possível para essas mulheres. E aí, gente, homens e mulheres, às vezes, e isso tem muito na internet, reposição da melatonina. Gente, a melatonina é o hormônio que induz ao sono. E a melatonina, o nosso organismo começa a produzir no final da tarde, no entardecer. Então, o organismo, quando o sol começa a cair, o organismo já vai começando a produzir melatonina. E existe uma redução de produção de melatonina no organismo de algumas pessoas que têm insônia. Então, a internet divulga muito umas pílulas, um suplemento de melatonina que não é produzido no Brasil. Nós não temos, o Brasil não autoriza, a Anvisa não autoriza a venda desse suplemento aqui. Então, os suplementos de melatonina que são vendidos aqui no Brasil, eles vêm de fora, mas não é regulamentada a venda aqui. E aí, o que existe os estudos científicos, eles não têm comprovação que esse suplemento de melatonina tem uma ação eficaz no tratamento da insônia, tá? Eu também, do que eu conheço, algumas pessoas que tomaram diz que ajudou, mas muitas pessoas que tomaram comentaram que não ajudou em nada. E como não tem uma regulamentação no Brasil, eu não recomendo, porque vocês sabem que a minha posição aqui é sempre essa. Tudo o que eu faço, tudo o que eu apresento para vocês tem um embasamento científico. Sem embasamento científico, eu não apresento nada para vocês, tá bom? Agora, existe aí sim alimentos, por isso que eu falo de também trazer uma nutricionista para ser entrevistada. Existem alimentos que têm melatonina. Eu inclusive assisti um vídeo de uma nutricionista falando que o leite de arroz e a cereja, a fruta cereja, tem uma quantidade legal de melatonina. Inclusive, essa nutricionista, ela sugere fazer uma vitamina de leite de arroz com cereja, fruta de cereja, e tomar à noite, porque ela repõe a melatonina. Bom, eu não sou nutricionista, mas eu vi esse vídeo dessa nutricionista e que estava sendo veiculado junto a uma instituição relacionada a assuntos científicos voltados para a saúde. Mas eu também não posso dizer que funciona, né? Bom, mas enfim, a gente pode dizer sim que todos os alimentos têm nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Tanto a parte física como mental. Agora, o que tem comprovação científica é a higiene do sono
alguns medicamentos que são reguladores do sono, tá? Medicamentos que colocam a pessoa para dormir, sedativos, como os benzodiazepínicos. São medicamentos que os médicos nem gostam muito de prescrever, e quando prescrevem, eles gostam que seja por um curto período, né, de tempo. Então, mais uma vez, eu vou trazer uma neurologista para fazer uma entrevista aqui com vocês, tá? Eu até já estou pensando em uma aqui que eu gamo ela. Sou apaixonada pelo trabalho dela, eu vou convidá-la para trazer para uma entrevista aqui com vocês. Então, o tratamento que é comprovado cientificamente o tratamento da terapia cognitivo-comportamental, da higiene do sono. Eu quero trazer a nutricionista para a gente falar da alimentação e a neurologista para falar dos medicamentos e o que é que ela pode indicar. Na minha área, que hoje eu estou focando aqui nos elementos psicológicos e comportamentais, a psicoterapia é fundamental, com as estratégias para o enfrentamento do estresse, para a higiene do sono, a mudança dos padrões comportamentais, e é aqui a minha área também de especialização, e que aí eu posso comprovar cientificamente que tem eficácia. Bom, o tratamento também da insônia, gente, ele é interdisciplinar. Gente, não adianta, tá? E só o médico e ele dá um remédio para você dormir. Não adianta. Você não vai poder ficar tomando essa medicação a sua vida inteira. A insônia vai cronificar e essa medicação vai chegar uma hora que vai te trazer efeitos colaterais que são muito danosos, principalmente para as funções cognitivas, mentais. Então, não é só ficar se entupindo de remédio o resto da vida. Também, gente, não dá para ficar só no remedinho, no chazinho. O chá é importante, um chá de erva cidreira, um chá de melissa. Os chazinhos são ótimos, mas eles não tratam uma insônia crônica, não tratam. E aí eu vou falar para vocês o tratamento interdisciplinar. É esse o tratamento eficaz para combater a insônia. O neurologista, no caso da mulher na menopausa, a ginecologista junto, tá? O que não abre mão do neurologista, porque é importante ele avaliar como está a sua parte neurológica com essa privação de sono toda. O psiquiatra, quando a gente também está associando pessoas com histórico de ansiedade, de depressão, de transtorno pós-traumático, que eu vou fazer um comentário aqui em seguida. Então, o psiquiatra também, quando tem um transtorno mental associado, também precisa. A pessoa está com um transtorno de ansiedade generalizada, transtornos do humor, como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, precisa do psiquiatra junto para tratar. O psicólogo, a psicóloga, fundamental, trabalhar a mudança de padrões comportamentais, a higiene do sono e, de preferência, já muitos artigos científicos mostram que a terapia cognitivo-comportamental-cognitiva tem técnicas fantásticas para tratar a insônia, tá bom? Nutricionista para cuidar da alimentação, inclusive até verificar alimentos que efetivamente contenham melatonina, que possa repor essa melatonina. Aí é uma área que eu não sei dizer para vocês, mas eu prometi trazer a nutricionista aqui e vou trazer para uma entrevista para vocês. E, gente, aí a nutricionista pode fazer toda aquela orientação do que você pode comer durante o dia, o que é melhor você não comer à noite, você pode beber durante o dia, o que você não pode beber à noite, os chás mais adequados. O nutricionista também tem que fazer parte dessa equipe que vai tratar da insônia. E o educador físico,
porque o sedentarismo faz muito mal. Precisa uma atividade física. E por que o educador físico? Porque às vezes a pessoa, ela tem limitações, ela não pode simplesmente dar uma caminhada por uma academia, não é todo mundo. Mas o educador físico vai saber te dar atividades físicas compatíveis com a sua condição física, ou que possa preservar aí as suas limitações e incapacitações físicas. Agora aqui, então, eu vou fazer dois paralelos. O primeiro é em relação ao transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa que passou por um trauma e passa a não dormir, a não ter sono, tem insônia, pesadelos, não dorme à noite. Essa pessoa com estresse pós-traumático, ela é um transtorno sério. Quem passou por às vezes vocês não sabem. Se alguém na tua família que você conhece passou por algum trauma e não está dormindo à noite, não está conseguindo dormir, às vezes você não sabe que ela está com estresse pós-traumático. E às vezes, gente, porque às vezes não é que precisa ser um trauma que não se caracterize um horror, entendeu? Sei lá, por exemplo, alguém que foi sequestrado, vamos supor, né? Isso é um tremendo de um trauma, né? Então a gente pode dizer que essa pessoa, dependendo da pessoa, está com um transtorno de estresse pós-traumático. Mas vamos dizer que alguém teve sei lá, roubaram o celular, mas não aconteceu nada com ela, foi uma coisa rápida, roubaram o celular e ela saiu bem e tal. Só que essa pessoa começa a não dormir, a ter insônia. E às vezes a família fala assim, imagina, tá tudo bem, olha, não aconteceu nada com você, ele só pediu o celular e foi embora, tá tudo bem, você tá bem, foi muito rápido, não aconteceu nada, a gente já comprou outro celular, agora você vai saber tomar cuidado. Mas aquele indivíduo, aquela pessoa não está dormindo. Foi um evento aparentemente pequeno para caracterizar um transtorno de estresse pós-traumático, mas você não sabe o que está acontecendo dentro daquela pessoa. E se ela não está dormindo depois desse evento, por exemplo, de um roubo de celular, ela não está dormindo, gente, passou uma semana sem dormir, 2, vai para um psiquiatra, vai para um psicólogo, que até o ideal é que tenha experiência em tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, porque a gente não sabe qual a dimensão do evento para aquela pessoa. Então, o que é que vai caracterizar se foi um estresse pós-traumático? É o comportamento daquele indivíduo depois do evento, tá? O quanto de prejuízo ele está apresentando na vida depois do evento. E aí tem que ir para um psiquiatra e para uma psicóloga. E em relação ao sedentarismo, eu também quero fazer aqui um comentário, uma parte. Muitas pessoas com mais idade, ou aqueles que se aposentam, passam a ter insônia. Por quê? Porque ficam muito tempo na cama, não tem mais o que fazer, então ficam em casa. Qualquer coisinha, dá uma cansadinha, vai para a cama. Fica muito tempo deitado, não faz nada, não tem atividade. Gente, não pode. Quem está em casa, ou por aposentadoria, ou uma pessoa idosa, não pode ficar sem fazer nada. Não pode ficar indo para a cama o tempo todo, tá? Não pode. Tem que arrumar uma atividade para essa pessoa. Ela tem que levantar, tomar o café da manhã, ir para a sala, assistir uma televisão, ler um livro, ter alguém para conversar, ler o jornal, fazer umas palavras cruzadas, fazer um trabalho manual, ajudar na cozinha,
ajudar numa manutenção da casa. Olha, eu conheci uma senhora que ela era uma graça. Eu não tenho mais contato com ela hoje. O marido dela, ele já estava com um iniciozinho de demência senil. Ele não estava mais trabalhando, ficava em casa. E aí, o que ela fazia? Ela morava numa casa, eu acho que ela continua lá. Ela colocava o marido para pintar portão, muro. Eu só sei que o muro da casa dela vivia impecável. E de tempos em tempos ele mudava de cor. Tinha hora que ele era branco, tinha hora que ele era amarelo, tinha hora que ele era cinza. O portão também era uma beleza. O portão tinha todas as cores. Ele estava marrom, no mês seguinte ele estava branco, no outro mês ele estava... Cíntia, a gente fala depois sobre isso. O portão dela estava cada dia numa cor, cada mês numa cor. Porque ela falava assim, eu tenho que dar alguma coisa para ele fazer, para ele se sentir, para ele movimentar o corpo, senão ele fica em casa e não fazendo nada, isso não faz bem para ele. E ele gosta de pintar, então eu dou um pincel na mão dele, uma lata de tinta e mando ele pintar a casa, mando ele pintar o quintal, e a nossa casa ele vive pintando. Todo mês a gente muda alguma coisa, a cor de alguma parte da casa. Então é isso, tá? Dá uma atividade para essa pessoa fazer. Não deixa ela parada, para que ela levante de manhã, passe o dia em atividade, para a noite ir para a cama cansada e com sono, tá? Então, aposentado, aposentada, idoso, quem está em casa sem ter o que fazer, não pode ficar na cama o dia inteiro, não pode fazer nada o dia inteiro. E tem uma pessoa que está fazendo um comentário muito bacana sobre a endometriose. Cíntia, eu vou falar sobre isso depois, tá bom? Mas, gente, a endometriose é uma doença grave que acomete um número grande de mulheres, incapacita muitas delas e que, inclusive, não podem fazer muitas atividades. Mas mesmo quando, eu posso só dizer o seguinte, aí para a Cíntia e para quem tem uma doença limitante que não pode se movimentar muito. Mas ainda assim, gente, olha, eu conheço mulheres com endometriose que elas fazem tricô, elas fazem crochê. É lógico que quando a gente está com muita dor, a gente não consegue fazer nada. Mas vocês sabem que existem as oscilações e os intervalos. Então, gente, vai fazer alguma coisa que gosta. Vai fazer pintura, desenho, palavra cruzada, mandala, crochê, tricô, costurar, remendar a roupa da casa. Não pode ficar parada. Sai da cama, vai para o sofá. Precisa ficar deitada? Não fica deitada na cama, fica deitada no sofá, sai do ambiente do quarto. E mais uma vez, para quem chegou depois, eu vou dar uma aula só sobre higiene do sono, não dá para eu dar aqui. É muito tempo, vocês vão ficar cansados por conta do tempo, mas não da aula em si, que é fantástica. Então, eu vou dar uma aula sobre higiene do sono, que é um tratamento importantíssimo para combater a insônia, tá bom? E aí, nesse tratamento, na higiene do sono, eu vou poder orientar também